Olá, eu sou Roberta Joaquim e esse é o Habilitar Responde. O Habilitar Responde de hoje vai trazer um vídeo explicativo sobre as supervisões clínicas, que é uma das perguntas que a gente mais recebe nas nossas redes sociais, que é como funciona a supervisão clínica. Então, eu vou discorrer para vocês de forma muito objetiva como é que ela acontece. Então, quando alguém entra em contato conosco, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma avaliação do conhecimento desse trainee, desse terapeuta. Isso é através de entrevista com uma de nós duas, eu e a Fabiane, e é através de um formulário que se chama levantamento de necessidades, para a gente compreender por que esse terapeuta está buscando supervisão, quais são suas dificuldades, qual é a sua formação, para a gente conhecer um pouquinho mais. A partir daí, quando a gente estipula qual é a modalidade de supervisão mais indicada para esse terapeuta, inclusive de forma colaborativa junto com ele nessa entrevista, a gente começa a desenhar o plano de supervisão. O que eu quero dizer com isso? Então, a gente parte das dificuldades e o que nós queremos atingir, quais serão as metas de supervisão que a gente vai querer atingir naquele período de tempo. Mas, Roberta, dá para atingir tudo num montante de 10 supervisões? Não, isso vai depender de algumas coisas. Uma delas é em que parte do contínuo do desenvolvimento como terapeuta cognitivo você está. Você é um terapeuta iniciante, 10 sessões de supervisão, dá para a gente pensar em estabelecer algum nível de competência, desenvolvimento de competências em TCC. E nesse planejamento, a gente vai compreender quais são as competências mais urgentes e mais necessárias para esse primeiro desenvolvimento. Esse é um exemplo, ok? A partir daí, nas sessões de supervisão, a gente vai colocar em prática este plano de supervisão, partindo lá das necessidades, do background, das metas que nós estabelecemos. E cada sessão de supervisão, a gente vai fazendo esse treino, né? Estabelecendo possibilidades para atingir as nossas metas. Toda sessão de supervisão, ela é muito semelhante à sessão de terapia em TCC. O que eu quero dizer com isso? É que ela tem a estrutura da sessão de TCC. Então, nós temos uma agenda, nós temos um foco principal, nós temos nesse foco principal algumas atividades e intervenções educativas para que a gente possa atingir aquele nível de competência para diminuir aquela dificuldade e alcançar a nossa meta. A gente tem um plano de ação estabelecido de forma colaborativa entre os supervisores, supervisionando entre uma sessão de supervisão e outra, e um feedback, tanto do supervisor para o terapeuta, quanto do terapeuta para o supervisor. Então, é desta forma que a gente vai desenhando o processo de supervisão clínica. E de tempos em tempos, a gente faz algo muito semelhante também ao processo de psicoterapia, que é a avaliação periódica. Então, se você estabelecer uma meta de 10 sessões com o seu supervisor, na quinta sessão, vocês vão fazer uma autoavaliação, ou seja, o terapeuta vai se autoavaliar, vai identificar dentro daquelas dificuldades, daquela competência, o que já foi possível desenvolver e como ele se avalia em cada um daqueles itens. E da mesma forma, ele recebe um feedback do seu supervisor, a partir do que eles estabeleceram e do que eles foram treinando em supervisão. O processo de supervisão é sempre muito convidativo que tenha um feedback para que você saiba o que você sabe e o que você está fazendo de forma produtiva e baseada em evidências e o que você não sabe e como fazer para alcançar esse saber. Então, por isso que as supervisões baseadas em competências profissionais, em competências terapêuticas, trabalha muito com esse feedback de desempenho, né? Então, o processo de supervisão é muitíssimo semelhante ao processo de terapia. Da mesma forma que um terapeuta precisa de um treinamento, como, por exemplo, buscar a supervisão, workshop, congressos, exatamente desenvolver ali as 3 dimensões de competência profissional, conhecimento, habilidades e atitudes, o próprio supervisor também tem esse processo de desenvolvimento.
Então, quando você procurar um supervisor, veja o quanto ele foi treinado, o quanto ele buscou esse desenvolvimento, se ele possui realmente uma gestão de supervisão baseada em não só em competências, mas principalmente em evidências, né? Aquela que tem mais possibilidade de desenvolver-se, de você se desenvolver como terapeuta, ok? Bom, espero ter ajudado, esclarecido para vocês como é que funcionam as nossas supervisões e a gente fica aqui à disposição. Lembrando que o tempo de supervisão é o tempo onde o terapeuta e o supervisor se prepararam para estar ali. Então, esse processo de supervisão, o qual eu estou contando para vocês, ele requer do terapeuta que está sendo supervisionado uma participação imensamente ativa nesse desenvolvimento, nesse aprendizado, ok? Espero ter esclarecido, se não, fico muito à disposição, pode colocar os comentários aqui embaixo. Até o próximo Habilitar Responde.